Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo a este 7º dia da nossa novena em preparação para a celebração da grande solenidade de Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Iniciemos este momento de reflexão ouvindo a palavra de Deus, que hoje será os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como que de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimir. A imagem de hoje que nós podemos usar para entender a força, a ação do Espírito Santo é como as velas de um barco. Barco às velas foi um dos primeiros meios de transporte, tanto de pessoas como de cargas, que a humanidade utilizou. Barco à vela, talvez a gente já tenha visto também nas imagens de filmes, ou então visto em algum porto, é aquele barco que é impulsionado pela vela. A vela é um pedaço de pano que fica estendido e presa a um mastro. E ali, a força do vento empurra esta embarcação na direção desejada. É preciso controlar a direção das velas, mas é assim que funciona. O Espírito Santo é como esta força que nos impulsiona, que nos move em todas as coisas da nossa vida. Mesmo que a gente não perceba, a força do Espírito Santo está ali presente. Mas é importante considerar duas coisas nesta imagem. Se a vela estiver abaixada, ainda que o vento sopre, a embarcação não vai se mover. Por outro lado, se o vento não existir, se não existir o sopro do vento, a força do vento, e as velas estiverem içadas, também não haverá movimento. Essas duas imagens, elas nos ajudam a compreender a necessidade que temos do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, nós precisamos contar com a graça dele, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para nos ajudar em todas as coisas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com as velas da nossa vida, ou seja, o nosso coração aberto para acolher este Espírito que sopra. E o Espírito precisa soprar para que a nossa vida tenha uma direção, tenha um sentido, para que nós saibamos para onde nós estamos caminhando ou em que direção nós estamos caminhando. Com esta imagem, fica claro que nada pode acontecer na nossa vida, nada pode acontecer no nosso cotidiano, na nossa existência, sem esta presença do Espírito. Às vezes, parece que nós estamos parados, parece que nós estamos sem direção. Talvez seja porque nós estejamos com o coração fechado. As velas do barco da nossa vida estão abaixadas, estão presas. Então, o Espírito sopra, mas não tem efeito nenhum. Não é o Espírito que se afasta, não é o Espírito que está distante, não é o Espírito que deixou de soprar. Somos nós que não estamos atentos para perceber a graça da ação do Espírito Santo no nosso dia, na nossa vida. Por isso a importância dessa atenção na nossa espiritualidade. Atenção com a pessoa
do Espírito Santo. Atenção com o convite que cotidianamente nós precisamos fazer a este Espírito para que venha em socorro das nossas fragilidades, para que nos impulsione. Quando nós estivermos sem direção, sem rumo, quando nós estivermos desolados, é importante, é necessário clamar a força do Espírito, clamar o sopro do Espírito, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que dá direção à nossa vida. E se hoje nós estamos sentindo assim, parece que sem rumo, sem direção, clamemos ao Espírito Santo, clamemos o sopro da graça de Deus, da graça que nos fortalece, da graça que nos impulsiona em todos os acontecimentos da nossa vida. Rezemos. Espírito Santo, não permitas que esse dia passe como se nada tivesse acontecido. Faz germinar em mim o que foi semeado. Transforma o que está endurecido. Desperta o que adormeceu. Conduz-me com tua luz e tua força, para que eu viva como discípulo do ressuscitado, com alegria, coragem e esperança. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, encerrando este 7º dia da nossa novena em preparação ao Espírito Santo, ao Pentecostes, eu aproveito para te convidar para estarmos juntos mais uma vez amanhã, e amanhã rezaremos o 8º dia da nossa novena de Pentecostes, em preparação para esta grande solenidade da Igreja.